Antônio de Oliveira, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner, tá? Eu estou presidente aqui do centro e a gente está começando um novo ciclo aqui na casa com vocês, né? Alguns já estavam aqui conosco, né? A gente sempre entrega as cestas básicas sempre no terceiro domingo do mês, certo? Sempre no terceiro domingo do mês, com a possibilidade de fazer alteração, que às vezes o centro tem alguma atividade, tem algum evento, então às vezes a gente precisa alterar a data. Mas existe um grupo, tá? E nesse grupo a gente coloca todos os telefones cadastrados para que vocês saibam todas as coisas que a gente faz. E as comunicações, tudo é pelo grupo. Então, de repente, a pessoa vem me manda no pessoal. Não, coloca no grupo. Tá? Porque o grupo eu olho lá e já vejo. Tá? Então, o grupo justamente é para que a gente possa dialogar e, de repente, não pode vir, manda lá a comunicação dizendo que não pode vir. A casa aqui é uma casa pequena, porém bastante antiga. Tá? Muitos já estão aqui com a gente já faz mais de 2 anos, que estão aqui conosco. A gente trabalha da seguinte forma, a gente ajuda a cada 4 meses, celular, põe ali em cima, depois eu pego. A cada 4 meses a gente faz uma troca. Geralmente a gente estende um pouco, mas a proposta é atendê-los a 4 meses, no primeiro momento. A gente atende 4 meses com a possibilidade de prorrogar mais 4, depois mais 4, já dá um ano. Né? Essa é a ideia. A gente marca o horário sempre aos domingos às 9 horas. A gente estava fazendo às 8, mas no domingo às vezes a gente também precisa descansar. Enfim, né? E alguns de vocês às vezes moram em lugares que tem dificuldade, porque tem fluxo. Então a gente, tendo em vista essa situação, a gente colocou sempre no domingo às 9 horas. Então a gente pede que vocês cheguem sempre às 9 horas, tudo bem? Aqui é o seguinte, a gente não faz barganha com ninguém não, porque surgiu um comentário aí que a gente dá a cesta nas situações de vocês ajudarem a limpar. A gente não faz isso não. A gente é uma instituição de caridade que a gente faz com muito carinho ajudar vocês, entende? E a gente recebe doação também para fazer isso, porque vocês sabem que tudo está muito caro, não é novidade para ninguém. E a gente não cobra nada por isso, a gente faz com a intenção de ajudar vocês. Mas a gente às vezes pede uma mão, uma amiga, porque só eu, o Fábio e mais uma pessoa aqui. A gente tem poucos trabalhadores. O centro frequenta muita gente, mas trabalhadores não temos muito. Então a gente pede às vezes uma colaboração de vocês e muitas das vezes a gente também participa, ajudando a limpar aqui. A gente pede isso. Então assim, se de repente algum de vocês, ninguém obriga ninguém. Eu não quero ficar. Então tudo bem. Ninguém vai obrigar, mas a gente pede sim. A gente lava isso aqui, a gente lava o quintal, você entende? Então a gente sempre faz isso pelo menos uma vez por mês, porque a gente tem pouco trabalhadores e muita gente nos ajuda, entende? Então eu estou dizendo isso já muito claro, porque parece-me que surgiu um comentário aí que a pessoa diz que eu não vou lá não pegar a cesta porque eles fazem a gente limpar. É uma maldade isso. Tá? Isso é uma maldade que estão surgindo aí. Agora, sabe, se a pessoa não quiser ficar, tranquilo. Tá? Mas a gente pede essa colaboração sim, porque a gente está em pouco. E quantas pessoas estão aqui? São quase 20. A gente fazendo tudo isso em conjunto, em 1, 2 horas a gente termina. Agora, se ficar 2, 3 pessoas, vai levar muito tempo sim. Então eu quero já deixar isso claro para as pessoas que estão chegando e aquelas pessoas que estão aqui com a gente. A gente não faz barganha, é questão de bom senso e uma mão amiga. Ou seja, uma mão amiga sempre é bem-vinda, né? Uma mão lava a outra, né? Então eu quero já deixar muito claro para as pessoas que estão chegando que isso acontece. A gente, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que lavar aqui no chão, né? Porque as pessoas frequentam, pisam e suja mesmo, né? E eu não tenho tanto trabalhador, então eu peço a ajuda das pessoas que estão aqui com a gente. Eu não posso pedir para as pessoas que frequentam aqui vir, porque elas vieram para buscar ajuda e ainda tem que limpar, fica difícil, né? Principalmente a pessoa que vem aqui vem com problemas, né? Geralmente emocional, de saúde, e é à noite. Eu não vou conseguir lavar aqui à noite, tem que ser de dia, um dia de domingo, é um dia mais tranquilo. Vocês vão me ver aqui às vezes ajudando, o Fábio está sempre,
Também tem minha irmã, ela não está podendo participar, mas ela sempre quando está aqui, ela também ajuda, né? Fez uma cirurgia, então nem sempre ela vai estar aqui, enquanto ela não se recuperar, né? E a dona Cida? A dona Cida se afastou do centro, ela deixou de frequentar o centro. Então é o livre-arbítrio, né? A gente sempre foi muito bem tratada aqui, mas ela, por livre e espontânea vontade, achou que ela tinha que seguir outro caminho, e a gente respeitou. Então é isso, a gente tem pouco. Hoje veio a Miriam ela frequenta aqui, mas ela está lá ajudando. Então a gente vai formando nova equipe. O centro ele passa por um ciclo, né? A vida é cíclica, né? A gente tem um ciclo, tem um tempo ali e depois vai parar. Então, pessoal, hoje vai acontecer o seguinte: de alguns de vocês que já pegaram com a gente a sexta, vão deixar de pegar, tá? A gente vai dar um tempo para dar oportunidade a vocês que estão chegando. Então a gente vai acolher o pessoal que está chegando. Nós não temos assim condições de dar 30, 50 cestas, eu gostaria muito, mas a gente não tem doação suficiente para a gente atender, né? Mas a gente hoje conseguiu fazer 20 cestas básicas, né? Então a gente vai atender todo mundo que já pegava com a gente, e os que estão chegando, que cadastraram aí com o Fábio, a gente vai atender, tá? Então assim, sejam todos bem-vindos, mas é importante que a gente explique para que vocês entendam como a casa funciona. Aqui é um centro espírita que se chama, Antônio de Oliveira, eu já falei, um centro kardecista, para ficar mais conceituado para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam, que tipo de centro que é esse? É um banda, é candomblé, é um centro que antigamente se falava muito de mesa branca, né? A mesa continua sendo branca, mas não necessariamente precisa, é mais simbologia. Teve uma época que eu fiquei quase 3 anos mesa Maria aqui, né? Muito mais, né? Você já é antiga aqui. A gente coloca a toalha branca, mas não é a toalha. É o sentido do branco de ser pureza, no sentido de respeito. Mas é uma casa de caridade. Então, se vocês também precisarem vir aqui um dia de trabalho, também são bem-vindos, tá? É uma casa de caridade, que se dá passe, tem palestra, e também tem um trabalho de orientação, que a gente chama de desobsessão. Às vezes a pessoa está meio perturbada, às vezes tem alguma influência de alguma entidade, e aí você vindo no trabalho, ele é orientado. Então o fato de vocês pegarem cesta básica aqui, não significa que vocês não possam vir como frequentador também no centro. Tá? O trabalho da casa é sempre de segunda, quarta e sexta. Para as pessoas é de segunda e quarta. Sexta-feira a gente tem desenvolvimento mediúnico para aquelas pessoas que querem desenvolver a mediunidade e que foram orientadas pela espiritualidade para desenvolver. Tá? Então, qual o dia que vocês podem frequentar se vocês quiserem? Para tomar um passe, assistir uma palestra. Sempre de segunda e de quarta-feira, às 8 horas. Tá? Vocês também podem frequentar. A gente vai começar, não sei se vocês têm interesse, né, de estudar. A gente vai estudar a doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, aos sábados. Então a gente abriu o convite para todas as pessoas que quiserem conhecer mais a doutrina espírita. Tudo isso é gratuito, viu, gente? Não se cobra nada. Vai ser das 9 às 11 no sábado. Então, quem tem vontade de conhecer a doutrina espírita, quem tem entendimento, pode se inscrever e participar desse grupo de estudo que a gente vai estar aqui. Então, se de repente algum de vocês estiver interessado, é de sábado, pode ser todo sábado, das 9 às 11 horas da manhã. A gente vai começar agora, esse sábado próximo, depois vai ser sequência de feriado, 2. Então, próximo sábado, a gente começa dia 9 de maio. 9 de maio, então, começa um grupo de estudo. A gente tem um trabalho aqui também bonito, de assistência, que é Marmita nas Ruas. A gente, sempre na última quinta-feira do mês, a gente se reúne um grupo de pessoas afins, né? Inclusive a dona Roseli está aqui, já esteve aqui algumas vezes, né, com a gente, onde a gente precisa de voluntário, pessoas que querem fazer o bem, né? A gente precisa de voluntário por quê? Para fazer, a gente entrega aí cerca de 100 a 110 marmitas para as ruas. A gente faz uma comida que todo mundo come, inclusive quem ajuda também acaba jantando, a gente acaba jantando todo mundo aí, né?
uma comida como se a gente fizesse pra gente mesmo, na nossa casa, sabe? Eu procuro com todo o carinho, como se fosse pra gente mesmo comer aqui, né? Então a gente geralmente faz aí arroz, um feijão, uma mistura, né? Que é frango, às vezes linguiça. Eu vou sempre no que está mais em conta. Então geralmente nos mercados aqui, geralmente eu vou em Nutrimais ou na Andorinha, que tem o dia da feira lá, né? De quarta-feira, que você já deve conhecer, que as coisas é um pouco mais em conta. Eu compro lá sempre uma mistura que está no momento, né? Mas aí a gente tem um trabalho de fazer, porque você imagina, você fazer para 100, 120 pessoas é bastante comida, né? É 10 kg de arroz, 5 kg de feijão, fora as misturas, dá um pouco de trabalho. Então precisa de cortar alho, cebola, ajudar a descascar, quando é batata, quando é verdura. Então, de repente, quem tem no coração a vontade de querer ajudar, a gente vai estar aqui. Fala comigo, o Fábio, né? O Fábio é o vice-presidente, eu sou o presidente, ele é o vice. Então, se eu não estiver aqui, o Fábio me representa, tá? Então, conversa com ele e fala, olha, eu gostaria de vir, ou conversa comigo, eu gostaria de vir ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. E é um trabalho de caridade para as pessoas que precisam. Tem muita gente na rua, né, gente? Então, a gente faz esse trabalho com carinho, sempre na última quinta-feira do mês. Tá? Então, ele participa. Então, se tiver mais pessoas que tiverem vontade, porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria sempre ajudar, né? Eu queria fazer alguma coisa. De repente, até se quiser, independente da distância que vocês moram, tem isso também, né? Quiser até entregar com a gente na rua, geralmente eu vou com o meu carro e vai mais um carro também de um outro frequentador aqui que cede, né? Então a gente coloca todas as caixas com as marmitas na rua e a gente vai lá pelas ruas da cidade. Começa aí em Santana, às vezes lá no Tietê, às vezes eu vou lá na São Bento e assim então a gente entrega essas 120 marmitas também. Tudo bem? Outra coisa que é importante falar é o seguinte, a entrega de cesta é para a pessoa que fez o cadastro. Então, quem está começando aqui conosco, está no seu nome. Qual é o seu nome? Ivone. Está no nome da Ivone. Então, é a Ivone que tem que vir buscar. Não é a irmã dela, não é o filho, não é o marido. É a pessoa que se cadastrou que tem que vir. Aí, como que vem? Vem com documento. Aí a gente... Tá? E a gente, a cada 4 meses, para dar continuidade, a gente vai na casa de vocês. A gente vai lá ver a condição de vocês, se vocês estão melhorando. A gente vai na intenção, não é de ficar fiscalizando, não, de ver se vocês estão progredindo. Porque a ideia nossa aqui é fazer com que vocês caminhem. Por quê? Porque hoje é vocês, amanhã pode vir o outro e o outro. Então a cesta básica, ela é uma ajuda, um complemento na vida de vocês. Certo? E então assim, a nossa intenção é ir visitá-los, ver que vocês estão progredindo e progredindo, eu acho que é uma questão de consciência. Eu melhorei no meu emprego, estou numa condição melhor, eu quero ceder minha vez agora para uma outra pessoa. Isso já aconteceu com pessoas que pegavam aqui conosco e a vida melhorou e a pessoa falou assim, olha, eu estou com a minha condição um pouco melhor, eu quero ceder minha vez para uma pessoa que precisa. E a gente fica feliz. Porque esse é o propósito. A gente quer que vocês cada vez mais possam melhorar na vida de vocês. A ideia dessa casa é sempre de trazer para vocês um progresso, uma evolução. Tá joia? E aqueles que de repente deixarem de pegar com a gente, não tem problema. Vocês precisando, vocês falem com a gente, daqui 4 meses pode retornar. Tá? Então essa é a intenção, que vocês caminhem, progridam, cada dia que passa, tudo bem? Então quando chegar às 9 horas, geralmente hoje tem que ter muita gente, só tem eu e o Fábio. A gente vai fazer o passe coletivo, mas numa próxima oportunidade, a gente vai fazer, a gente chama mais um médico para ajudar, todas as pessoas que chegam aqui tomam o passe, recebem o passe e depois a gente faz um trechinho do Evangelho. Fazendo um trechinho do Evangelho, a gente faz aqui um momento de confraternização, de entendimento. Depois aí vocês vão lá fora, tomam um café simples, mas é dado de coração, tá? Um pão com manteiga, sempre vai ter um leite, hoje ainda está melhor, porque hoje tem até refrigerante, né? Então assim, é simples, mas é dado de coração, sempre que vocês vão tomar um café conosco,
E depois que a gente terminou o café, aí a gente faz a geral aqui, aí vocês levam a cesta. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Então tá bom. Fábio, deles que estão aqui, todo mundo já tinha conversado com você ou veio alguém diferente? Tem. Aí eu conversei com elas. Falei que também indico para outras casas depois. Sem tendo vaga e depois você me falar, consegui. Porque a gente tem uma quantidade de possibilidades, sabe, gente? Não adianta eu querer abrir cadastro, eu abro o cadastro, priorizo aquelas pessoas que têm mais necessidade, de acordo com o que as pessoas nos falam, e a gente atende. Agora, eu tenho uma condição, eu posso atender 15 famílias, certo? Então eu atendo assim, entende? E a gente guarda os nomes, fazendo um revezamento, a gente chama aqueles que a gente deixou de chamar, porque às vezes não dá, né? Eu gostaria de ter, a gente vai tentar parcerias aí com a prefeitura, né? Se a gente conseguir pessoas que nos ajudem, porque o centro também é um centro de doações. Eu não posso também tirar muito dinheiro e depois a gente paga aluguel aqui também. Então, as doações é através de doação também, pessoas do bem que querem ajudar, né? Que sentem, a gente tira foto, tá? Tira foto, até é bom tirar, se você quiser tirar uma foto aí para todo o grupo, né? Para mostrar para as pessoas que nos ajudam que a gente está fazendo o trabalho. As pessoas querem ver, né? Elas às vezes elas não vêm ver, mas a gente mostra para fora, pela foto, para ver que o trabalho é sério, tá? E que a gente está aí sempre. Tá? O centro não para, tá? Então vocês vão receber cesta durante todo o ano. E no final do ano, geralmente a gente faz as sacolinhas, né? A padrinha, né? As crianças, madrinha e padrinho, né? Então a gente pega os nomes de todas as crianças de vocês, geralmente até 14 anos, né? Que a gente ajuda, no máximo 14 anos. Quem tiver filho mais de 14 anos não dá. Mas todas as crianças, né, de 0 a 14 anos, a gente pega os nomes e aí a gente faz sacolinhas. Tem padrinhos e madrinhas que compram a roupa, o brinquedo, e aí a gente chama o Papai Noel e a gente costuma fazer uma festa bonita sempre. Né? Tem gente que já está aí, vocês já estão aí com gente quanto tempo? Uns 4 anos? 3 anos. Então, e aí vocês já viram, a gente faz uma festa bonita. Quem? Acho que você já teve aqui com a gente, né? Não? Você? Eles até hoje. Mas já acaba de chegar o Papai Noel lá. Ele já lembra, né? Eu nem estamos na metade do ano ainda. Pois Não, o Papai Noel vai. Tem muitas águas pela frente, né? Vamos lá, então. Então, sendo uma casa espírita, a gente vai fazer uma oração. Eu vou fazer oração, mas para que a minha oração tenha força, eu preciso da ajuda de vocês. E qual é a ajuda de vocês? Pensar em Jesus. Estão vendo ali? Ó, tem várias fotos de Jesus aí, tá vendo? Aqui, tem ali. Aonde vocês acharem que vocês gostam. Sei lá, tem alguma sempre que você fala, pô, eu gostei dessa. Eu gostei dessa, não é? Não tem isso? Eu gostaria que vocês olhassem aí para os quadros um pouquinho, todo mundo, dessem uma olhada, e vocês identificassem uma das figuras que vocês mais, que tocou no coração de vocês. Dá uma olhadinha. E aquele que tocou no coração de vocês, a foto, vocês vão fechar o olho e vai pensar na foto. Tudo bem? Aí eu vou fazer a oração, vocês não precisam repetir. Vocês só vão pensar. E eu faço a oração e o pensamento de todos nós juntos é que vai fazer a força. Tudo bem? Já olharam aí? Podemos começar? Então vamos lá. Divino Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, de infinito amor. Mais uma vez aqui reunidos na casa de Antônio de Oliveira, que é um pronto-socorro espiritual que acolhe a todos de braços abertos. Tanto os encarnados que aqui estão, quanto os desencarnados. Aos amigos e aqueles que dizem ser nossos inimigos. Pois se dizemos ser espíritas, nós não temos inimigos. São todos nossos irmãos. Então eu peço a espiritualidade maior dessa casa, que é o patrono Antônio de Oliveira, a nossa fundadora dessa casa, que é a Dalgisa da Silva Mendes, e toda essa equipe de espíritos protetores, que aqui se fazem presente, que nos ajude, que ilumine, que abençoe a todos esses irmãos que aqui estão, que vieram nesse novo ciclo de famílias que a gente vai atender. Alguns continuarão conosco
e outros são pessoas novas que estão adentrando a família Antônio de Oliveira. Então eu peço a espiritualidade maior que abençoe a todos nós, que fortaleça, que todos aqueles que aqui estão nesse dia recebam aquilo que são merecedores, que sejam todos amparados, fortalecidos pela espiritualidade dessa casa. E aqui a gente pede licença para a abertura dos nossos trabalhos agora evangélicos, através da leitura, que conforta os nossos corações e os nossos espíritos. Então eu peço a essa equipe que nos proteja, que nos inspire e que esses ensinamentos que aqui será lido possam encontrar acesso aos corações de todos aqui presentes. Então eu vou fazer a prece, ninguém precisa repetir, mas todos podem pensar na figura de Jesus. Por favor, pense em Jesus. Pai nosso e que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como também no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Divino Mestre, as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo perigo mal, porque só teu o reino, o poder e a glória para todos. Então a gente vai fazer aqui uma leitura de um livro chamado Fonte Viva. Tá? É uma leitura para uma reflexão para a gente. E a lição que caiu é a lição 157, que tem como título Crianças, vede e não desprezai alguns desses pequeninos. Isso aqui foi dito por Jesus e está lá em Mateus, de 18 a 10. Quando Jesus nos recomendou a não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e ao vestido. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure o espírito remanescente, o clima do trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas relegam a alma ao lamentável abandono. A vadiagem na fábrica, na vadiagem na rua, fabrica delinquentes, que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos pontos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação, diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que não só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesmo os serviços de que se responsabilizará amanhã. Então a leitura aqui é uma advertência para todos nós, né? Os pais, as mães, aos avós, aos tios, as tias, enfim, a todos nós que de repente tem uma criança ou que convive com uma criança. Qual é a reflexão que a leitura nos traz? A grande responsabilidade que os pais, os avós, enfim, quem é o responsável por essa criança, tem com eles. Por quê? A leitura nos fala que não é só você agasalhar, no sentido, um agasalho é importante, trazer o pão, ter a comida. Claro, isso é necessário, o corpo precisa. Mas ele fala além disso aqui. A questão da questão moral, das atitudes, os exemplos que os pais têm que dar aos seus filhos. Ensinar, corrigir. Como é que eu posso... eu falo para o meu filho, não fuma, e eu fumo. Não beba, e eu bebo. Com que moral eu posso ter sobre meu filho?
com minha filha, se eu não faço aquilo que eu prego, de repente o telefone toca, a criança, aí a mãe fala que eu não estou. Está ensinando já a criança a mentir. E criança, ele vai se tornar um adulto lá na frente. E quem vai depois pagar com o preço de tudo isso? São os próprios pais. Porque qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o seu filho amanhã numa situação difícil? E a vida é, se você não corrigir, a vida se encarrega disso. E aí tem dois caminhos, que a gente sabe que é duro, mas é a realidade. Um é a prisão, o outro é o cemitério. Ou o crime organizado, que também hoje está aí, infelizmente. Eu posso falar isso porque eu sou professor, então eu lido com adolescente, lido com criança, e a gente já viu diversos casos, entende? Que os pais, muitas das vezes, põem o filho no mundo, e às vezes dá o alimento, mas esquece desse lado educativo, da educação, do exemplo, da formação desse indivíduo. Aí depois a gente pode dizer, tem pais que não ensinam o filho a ouvir não. Tem que dizer não sim. Por quê? Porque senão ele se torna um adulto amanhã que não aceita a frustração. E aí o que ele faz, que a gente tem isso na sociedade? Ele mata a mulher, porque ela não quer ficar mais com ele. A gente não tem visto diversos casos assim, de que o homem não aceita o não, ele não aceita terminar. E se você for observar a educação que ele teve, muitas das vezes os pais deu tudo material, mas faltou o quê? A educação. Dizer o não, você não vai fazer. De precisar, às vezes, não é espancar, não é isso que a gente está dizendo. Até porque não se deve fazer isso, porque hoje a lei proíbe. Mas corrigir sim. Uma mãe e um pai têm o direito de corrigir. Mas é aquela coisa, você está apanhando, você está explicar para ele, você está apanhando por conta disso. Porque às vezes, no diálogo só não resolve. Às vezes eu vejo isso. Às vezes a mãe fala, eu falo. E às vezes está precisando dar um corretivo. Às vezes uma surra bem dada, eu acho que qual um de nós que já nunca tomou uma surra quando era criança pela mãe? Não é? Morremos? Não, nós estamos aqui. Então a gente está aqui trazendo uma reflexão. Eu deixo muito claro, não é espancar, é corrigir. Então se você não corrige, a polícia corrige. Infelizmente a vida é assim. A realidade do mundo é assim. Então, a leitura nos convida a trazer essa reflexão. Educação, postura dos pais, exemplo. Eles observam, eles são crianças, eles estão se formando. A gente que está na doutrina espírita tem um entendimento, porque muitas das orientações que nos chega pela espiritualidade. E a espiritualidade nos orienta que a criança, aos 14 anos, ele já mostra quem ele é. Desde pequeno, vocês que são pais e mães, você já consegue perceber algumas tendências da criança. E aí o que precisa? Que os pais vejam e vá corrigindo, ensinando, dando exemplo, mostrando. Já percebe às vezes aquela criança que às vezes não gosta de dar as coisas, é meu, não divide. A gente já vai observando o jeito agressivo. A gente já vai, desde pequeno, ele vai mostrando sinais. E qual é a tarefa dos pais? Ir corrigindo, ir aparando as arestas, cortando alguns maus costumes. Por quê? Porque a partir dos 14 anos de idade, aquela criança, seja menino ou menina, ele vai mostrar o que ele é. E aí fica muito difícil, depois dos 14 anos, de você moldar. É como uma planta, né, que ela vai crescendo. Depois dos 14 anos, o adolescente já mostra o que ele é. Então, se ele teve um bom alicerce, se ele teve uma boa educação, muitas coisas são corrigidas. Mas se ele não teve, ele vai mostrar quem é. E aí os pais, porque pai e mãe não é só até os 14, é a vida inteira. Você vai ter que carregar essa responsabilidade. Por isso, ser pai e mãe é um grande compromisso. E que muitos hoje não têm essa consciência.
E pensam que ser pai e mãe é só suprir, no sentido de ter roupa, casa. Não é só isso. É na orientação, é no preparo desse indivíduo que será um adulto no amanhã, que vai estar aí na sociedade. Entende? Então é isso que a leitura vem nos esclarecer. O grande compromisso e responsabilidade que os pais carregam. E até que, mesmo que a gente não tenha filho, mas às vezes a gente tem afilhado, tem um sobrinho, tem uma sobrinha, tem um primo, que muitas das vezes quem tem um pouco de entendimento sempre ajuda. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele tem uma afinidade, às vezes ele se afina mais comigo do que às vezes com a própria mãe. Ou às vezes com o próprio pai, ele se dá melhor comigo do que às vezes com os próprios pais. Tendo isso na vida de vocês, e se isso surgir na vida de vocês, não deixem de ajudar. Porque não tem coisa melhor, depois quando o filho estiver formado, amanhã ou depois você vê que ele construiu família, ou mesmo que não tenha construído, mas que seja uma pessoa de bem. Você olhar para a pessoa, ver uma pessoa adulta e se dizer assim, olha aí o homem que é, olha a mulher que é. E eu, de uma certa forma, tenho orgulho, porque é uma pessoa de bem. É uma pessoa pobre, mas é honesta, trabalhadora, respeita as pessoas. E isso não tem dinheiro que paga. Isso não tem você vê o filho e vê que ele está encaminhado. Né? Eu estou professor há muitos anos, e já aconteceu de eu ver um aluno, foi meu aluno pequeno, e eu fui dar aula numa escola, e quando eu vi ele falou assim, eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Conheço você não, professor Wagner? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu fui seu aluno. E hoje eu estou professor também. Eu fiquei feliz, estou ficando velho, né? Estou passando tempo. Mas a maior satisfação de eu ver aquele menino que eu vi, formado, um professor também. Ou seja, eu contribuí de uma certa forma para o progresso dele. Porque tem sempre um professor que marca, né? A gente tem sempre na escola um professor que marca a gente pelo carinho, pelas palavras. Porque a gente, como professor, às vezes a gente é o pai ou a mãe do aluno. Que às vezes ele desabafa com a gente, conversa a situação com a gente. E às vezes a gente também orienta. Então, para mim, foi uma grande satisfação. E eu acho que eu comparo, de uma certa forma, aos pais e às mães. Quando vê o filho formado, vendo ele construir família, né? E você fala assim, eu venci na minha missão. Tá aí. Então, eu acho que, mas para isso, a gente tem uma etapa. Que já começa desde lá de pequeno. Tá certo? Então, essa é a leitura que a gente traz para refletir. Espero que ela encontre acesso nos corações de vocês, em suas mentes, e que também fique na minha, né? No meu coração, na minha mente, para que a gente coloque isso em prática. Porque os ensinamentos, eles estão aqui, não é só porque é bonito, é para tocar a gente e a gente fazer a mudança dentro da gente. E mudar dá trabalho. Não é fácil mudar. Todo mundo tem dificuldade de mudar. Mas a gente precisa mudar para melhor. Não é isso? O sentido de nós estarmos aqui na Terra é porque a gente tem uma missão. Todos nós. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. A gente não sabe o dia da partida, mas a gente sabe que isso um dia vai chegar. Mas enquanto estamos com saúde, estamos tendo possibilidade de fazer alguma coisa, vamos fazer. Principalmente nos melhorar. Nos melhorar enquanto pessoas, nos tornando sempre pessoas de bem, com um coração melhor, sendo pessoas mais caridosas, respeitando mais o outro, vendo o outro como uma pessoa, como um irmão, né? Porque não é porque eu sou rico, vocês são pobres, ou vocês são ricos, eu sou pobre, eu não sou pessoa como qualquer outra. Não existe isso, né? A questão financeira ou a roupa não nos difere. O que nos muda um dos outros é o nosso caráter. Isso sim, cada um tem o seu. Entende? Então você pode qualificar pela mudança da pessoa, mas não é por ela ser rica ou ser pobre. Ou se ela é branca, ou se ela é negra, ou se ela é amarela. E para Deus, somos todos irmãos. Somos todos iguais. Deus não faz distinção. Ah, porque ela é negra, ela é branca. Não, tudo é filho de um pai só, que é Deus. E a gente que está aqui na doutrina espírita explica, Jesus não é Deus. Jesus é nosso irmão maior. Jesus é o nosso mestre.
Porque ele é o nosso mestre, porque ele veio nos trazer exemplo e vivência aqui na terra. Ele veio aqui e nos trouxe o exemplo. Então ele é o modelo. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso modelo. Independente de qualquer religião. Aqui é uma casa espírita, mas segue os princípios e os fundamentos que Jesus pregou. Entende? Mesmo sendo uma... Porque as pessoas falam assim, mas o espírita acredita em Jesus? Sim. Porque Jesus é o nosso modelo. E acreditamos em um Deus único. Um Deus bom, justo, misericordioso. Um Deus que não castiga os seus filhos. Deus não castiga. E por que as pessoas às vezes passam por situações? Porque ela infringe leis. Existem leis. Leis da vida. Que quando a gente infringe essas leis, a gente paga. Paga não porque Deus está castigando, porque nós... E uma das leis principais, sabe qual é a lei principal? Não é assim. A lei do amor. A lei do amor é a lei principal. A lei do amor consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não fazendo aos outros aquilo que você não quer que faça para você. Então, se você é uma pessoa que já não faz para o outro o que você gostaria de receber, né? Que é, eu às vezes não gosto de ser maltratado, mas maltrato os outros, tem propósito isso? Eu não gosto para mim, mas faço para o outro. Então eu tenho que partir do pressuposto. Se eu não gosto para mim, eu não faço também para o outro. Então isso faz parte da lei do amor. Então se você já consegue fazer isso, já é um passo para o nosso progresso. Porque a gente está aqui na Terra justamente para progredir. Todos nós, sem distinção. A gente vem e volta. Hoje eu sou o Wagner, amanhã serei outras pessoas, outra pessoa, vocês também. A gente vai e volta, encarna e volta. E cada vez que a gente vem na Terra, a gente vem para melhorar um pouco. Porque não dá para melhorar tudo de uma vez só. A gente é muito imperfeito. Mas a gente também tem qualidade. Não é isso? O ser humano não é só imperfeição. Ele também tem boas virtudes, tem qualidades. Então a gente tem que sempre olhar o outro vendo o lado bom. E, geralmente, a gente que é humano, a gente vai sempre pro lado ruim. Né? Nossa, aquele cara. Nossa, aquela mulher. E a gente tem que tentar mudar isso dentro da gente. Ver o ser humano que está ali. A pessoa que está ali atrás. Precisa olhar isso. Porque o dia que a gente partir para o outro lado, o que vai ser olhado? Se você foi pobre, se você foi rico, se você teve filho, se você não teve filho, se você teve casa, se você... Não é nada disso. Porque tudo isso aqui vai ficar aí. Não fica. Do nada a gente não tem acreditado, do pó eu vim, do pó eu retorno. O corpo, mas o espírito não. O espírito não morre. O espírito é imortal. Então quem morre é o corpo. Ou enterra ou crema. É o que acontece. Mas o espírito que está ali, e quando chega lá do outro lado, o que de bom você fez? É isso que é observado. Você foi uma pessoa de bom coração, ajudou, e se a gente fez isso, a gente ganha virtudes do outro lado. Não existe céu e inferno, como as pessoas falam. Os bons vão para o céu, o mal existe no inferno. A doutrina espírita orienta que isso não acontece. Por quê? Porque senão Deus não seria justo e misericordioso. Como é que um pai vai criar o filho para morrer e ficar lá no inferno a vida inteira? Não, um Deus bom. Existe sim, que a gente chama de umbral. É um estado temporário, onde quando a gente às vezes parte, a gente fica por um tempo ali, para se arrepender, para se purificar. Existe assim, que é um momento de estado mental. Porque o dia que a gente parte, do jeito que a gente é aqui, a gente vai para o outro lado. Então a gente fica num estado de perturbação. Por isso que a gente, enquanto a gente está na Terra, a gente precisa melhorar. A gente tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. E como que a gente consegue fazer isso? Sendo caridoso. Sendo uma pessoa humana, de verdade. O próprio Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação.
Ou seja, é preciso fazer o bem. É preciso ser caridoso. Isso vai transformando a gente. A gente vai mudando. Porque quando você vai ser caridoso com uma pessoa, você tem que mudar. Não dá para atender uma pessoa com arrogância. Você pode até fazer, mas a pessoa já não vai querer. Você vai ter que ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa bondosa, às vezes até com um sorriso, às vezes enxugar a lágrima, ver a situação, limpar a pessoa. Então, querendo ou não, quando você vai em encontro isso, você tem que mudar o seu jeito. Não tem como. Como é que eu posso querer ajudar o outro e chega lá com toda... As pessoas falam, por favor, não quero mais. Não é verdade? Agora, quando a pessoa vai com coração, querendo ou não, aquela pessoa te ajuda a você ser uma pessoa melhor. Mas tem que ser do coração. E o coração ninguém vê, mas Deus vê. Então a gente pode nos enganar uns aos outros aqui. Mas o coração Deus vê. E sabe o nosso coração. Então é muito observado o seu coração. É o teu coração. Porque é no coração que está todas as nossas qualidades e também as nossas mazelas. Dentro do teu coração. Dentro do meu coração. Então é o coração que precisa moldar. E a vida, ela, para a gente encerrar, a vida, ela é de altos e baixos, de acertos e de erros. E ela também nos ensina. Se você é uma pessoa de coração duro, difícil, a vida molda o teu coração. E como que a vida molda o coração quando a gente tem um coração duro, difícil, sofrimento? Sofrimento vem e nos faz entender que ninguém é melhor. Então, existe um dizer que diz que vem pelo amor, vem pela dor. Não vamos esperar a dor. Não é melhor? Não é melhor não esperar ela chegar. Ela chega. Com você, com um familiar, um ente que gosta, que vai tocar o teu coração. Não que Deus seja punitivo, mas é uma forma para a gente, como um diamante, precisa ser lapidado para ele ficar bonito. Então, às vezes, o sofrimento, ele vem para fazer você enxergar. E não é assim. Por isso que a gente tem que buscar uma religião. Seja ela qual for. Um caminho. Ter a certeza que existe um Deus que tem a sua justiça e que a gente precisa se respeitar mutuamente e que a gente precisa mudar, porque ninguém que está aqui na Terra é perfeito e nem vai ser perfeito, mas a gente está aqui justamente também para adquirir conhecimento e melhorar enquanto pessoa. Esse é o sentido de crescer, de evoluir. É isso que estamos aqui. Para crescer, evoluir e nos melhorar. Porque a gente um dia vai ser perfeito, não como Deus. Ele é a perfeição. A gente vai ter uma perfeição relativa, não igual a Deus, porque Ele é Deus. Nós estamos sempre abaixo, que somos filhos dele. Mas um dia seremos espíritos puros, não vamos ter maldade, só vamos ajudar, só vamos ser pessoas boas. Em outras religiões dizem se tornar um anjo. Um dia seremos um anjo. Não aquele anjo como se diz na simbologia com asa. Quando pensa em anjo, a gente pensa em um anjo voando. Não, um espírito puro, um espírito que não tem maldade, que só faz o bem, que só visa o amor e segue os ensinamentos de Jesus. Um dia, nós não sabemos quando, um dia todos nós seremos. Vocês acreditam? Seremos. Não é eu que estou falando, não. É os ensinamentos. Porque Jesus disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Ou seja, todos nós seremos um dia de espírito. Mas para isso acontecer, a gente precisa ir e voltar muitas vezes. Lapidar muitas vezes. Porque a gente é imperfeito. Não.
somos pessoas com muitos defeitos e a gente está justamente aqui na Terra para tentar corrigir isso. Certo? Então que a doce paz nos envolva. Sempre aqui a gente teremos sempre esse momento de comunhão, de troca e de ensinamento. Joia? Muita paz para todos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Fique à vontade. Então, vamos tomar uma aguinha ali, daí. Por favor, você pode pôr os copinhos com água. A gente vai, antes de ela colocar água, a gente vai fazer a prece final aqui. E aí a gente vai. Tá tudo certo lá no café, menino? Tudo certo, meu bem. Tá. Aí a gente vai para tomar um café. Aí ela está colocando a água, eu vou fazer a prece final. Então vamos lá de novo, mentalizando a Jesus. Divino Mestre Jesus, benfeitores espirituais que aqui estão, o nosso sincero agradecimento por aqui estar, nesse pronto-socorro espiritual, Casa de Antônio de Oliveira, acolhendo os nossos irmãos que aqui estão presentes, que vieram em busca do pão material, que são as cestas básicas que eles vão levar. Mas eu peço a espiritualidade maior dessa casa, que todos possam levar o pão espiritual para suas vidas, levando em seus corações, levando a sua bênção, Pai, sobre suas vidas e sobre a todos aqueles que lá eles estão convivendo, que eles possam levar daqui os bons fluidos, as boas energias. Eu peço a espiritualidade, Antônio de Oliveira, Dona Dalgisa, toda essa equipe, a ente médica, que ilumine a todos nós, nos dando alento, nos dando conforto e sustentação. Nesse momento, o passe espiritual geral, que possa se estender a todos que aqui estão, encarnados, desencarnados. Todos que estão desse portão para dentro, possam ser beneficiados por essas boas energias que aqui está. Inclusive essa irmã que está lá fora, tossindo, que a espiritualidade maior possa ir também. E assim nós vamos dando por encerrado esse momento de comunhão, de entendimento com os ensinamentos de Jesus, dizendo assim: ó Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite levar todos nós. Sede nosso protetor, Deus Criador, das provações da vida dele, dar-nos força e coragem e resignação, inspirai-nos tudo que é bom, detendo a nós diante das inquietações de Deus, que as vossas suaves influências penetrem nossas almas, fazer que nós sentimos que o Espírito amigo devotável esteja junto de nós, vendo o nosso sofrimento, compartilhando os momentos de alegria. Ó bons, não nos abandone, necessitamos de todas as vossas proteções para suportar com fé e amor as provas que aprover a Deus assim nos enviar. Agradecendo toda essa espiritualidade, que Jesus possa abençoar o nosso dia, as nossas vidas, e que a gente tenha um bom domingo, uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Vamos tomar a aguinha aí? Aí já podem ir tomando, já põe aqui o bichinho e a gente tomar o café.